executando procedimentos armazenados desde um processo. Nesse curso, você aprenderá como integrar um processo como um banco de dados externo, usando um componente para executar um procedimento armazenado. O procedimento armazenado consulta a informação no banco de dados externo e a retorna para ser armazenada dentro do processo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos que começa com o registro da informação do cliente. Depois, continuando com o processo, em uma atividade específica, devem ser consultados os produtos que o cliente já possui. A informação dos produtos existentes de cada cliente está armazenada no sistema CRM e não existe serviço algum que ofereça a possibilidade de fazer consultas. A área de IT do banco oferece acesso para executar um procedimento armazenado para consultar a informação dos produtos para um cliente. Por isso, devemos implementar uma livraria de componentes para usá-la desde a atividade, obter produtos para desta forma executar o procedimento armazenado e salvar a resposta no modelo de dados do processo. Para esse exemplo, o componente já está implementado. Portanto, vamos integrar a lógica da livraria de componentes com o processo de solicitação de produtos. Para isso, devemos fazer a configuração em 3 passos: registrar o componente como uma livraria de componentes, criar a função para invocar o método do componente e criar uma expressão para, desde o processo, invocar a função. Portanto, desde o assistente selecionamos o menu Ferramentas e depois selecionamos a opção Livraria Componentes para desta forma registrar o componente. Devemos clicar no botão Adicionar para configurar e carregar a livraria de componentes dentro do projeto Visage. Uma nova janela é mostrada. Configuremos o nome e as outras propriedades. Cliquemos no botão seguinte. Aqui, devemos procurar e carregar o Assembly. Para este exemplo, vamos usar uma livraria compilada em Microsoft.NET, ou seja, um DLL, mas se usamos Visage Enterprise JEE, devemos usar um JAR. O namespace deve ser igual ao namespace do projeto de Microsoft.NET. Para este caso, registremos SP Provider como namespace. Clicamos no botão OK para fechar a janela com o listado de componentes do projeto. O método a consultar é getProductList, que recebe 2 strings, a primeira com a identificação do cliente e a segunda com o nome do procedimento armazenado a ser executado. O método retorna um array. Especificamente, retorna um ArrayList, em que cada registro dentro dele representa um produto do cliente, sendo este um array de 3 strings, com a seguinte ordem: código do produto, número do produto e taxa. Agora, devemos configurar o segundo passo, criar a função para invocar o método do componente. Devemos clicar em Funções dentro do menu Ferramentas e depois selecionamos a opção Criar função. Aqui devemos definir o nome e descrição da função. Depois clicamos no botão Tipo de retorno para definir o tipo de dados a retornar pela função. Como o componente retorna uma array, com os produtos de um cliente, selecionamos o objeto como tipo de retorno. Para executar o método do componente, é necessário enviar a identificação do cliente. Por esta razão, damos clicar no botão Lista de parâmetros e criamos um parâmetro de tipo string e com o nome Identificação do cliente. Agora, criamos um módulo de expressão e adicionamos o código invocar, o método getProductList. Observe que estamos invocando o método getProductList do componente registrado, enviando como parâmetro de entrada o parâmetro recebido na função. Finalmente, estamos definindo como retorno o ArrayList retornado pelo método invocado. Observe também que o segundo parâmetro é o nome do procedimento armazenado. Para este exemplo, estamos definindo este parâmetro com valor fixo. Mas você deve levar em consideração, se é desejável, invocar diferentes procedimentos. Se poderia adicionar um segundo parâmetro à função e, desta maneira, recebê-lo dinamicamente desde as expressões do processo, portanto, a função poderia ser reutilizada em diferentes processos do mesmo projeto Visage, centralizando e reduzindo a manutenção sobre este código. Agora clicamos no botão OK para finalizar a criação da função.
Agora, podemos configurar o passo 3, criar uma expressão para invocar desde o processo a função. Vamos configurar isto para integrar o processo com a execução do procedimento armazenado sobre o banco de dados externo. Portanto, desde o assistente selecionamos o passo 4, regras de negócio, e depois selecionamos eventos da atividade. O diagrama do processo se visualiza. Selecione a atividade do serviço, obter produtos, já que nela é necessário definir uma expressão para invocar e armazenar a resposta da biblioteca de componentes. Ao clicar sobre a atividade de serviço, uma nova janela aparece para configurar a nova expressão. Como boa prática, desde uma atividade de serviço, ao invocar sistemas externos ou configurar funções avançadas, elas devem ser configuradas ao sair da atividade. Portanto, selecione ao sair e depois adicione uma expressão. Visualiza-se uma janela para configurar a expressão. O primeiro passo é definir uma variável para salvar a resposta. Depois, adicionamos o módulo de função para invocar a função fngetProducts, que foi criada no passo anterior. Aqui, devemos selecionar a função criada e depois configurar o parâmetro de entrar com o expat do atributo identificação do cliente. Finalmente, para a opção armazenar temporariamente, o resultado em selecionamos a variável arProducts. Agora, clicamos no botão OK. Na invocação da função, o componente executa o procedimento armazenado, obtendo produtos existentes do cliente. Agora, devemos iterar o ArrayList, retornando e para cada um dos registros dentro dele, se deve armazenar a informação dos produtos no modelo de dados. Porém, antes de iterar, adicionamos o módulo if para validar se o resultado da função contém valores. Agora, devemos iterar a resposta, iterar o array de produtos, portanto, adicionamos o módulo for e depois configuramos a iteração do ArrayList. Agora, dentro do for, devemos pegar cada registro do ArrayList e depois obter a informação específica do produto para, dessa forma, armazená-la dentro de atributos específicos do modelo de dados do processo. Portanto, adicionamos o módulo de expressão dentro do for. Aqui, devemos incluir o código necessário para obter e armazenar a informação. Observe que estamos criando um novo registro dentro da relação cliente-produtos, devido a que o cliente pode ter muitos produtos existentes, por isso, esta é uma relação um a muitos. Depois, cada valor do ArrayList é obtido e armazenado dentro de cada atributo do novo registro da relação. Leve em consideração que na mesma relação são armazenados os produtos existentes e os novos solicitados pelo cliente. Por esta razão, os atributos existentes são preenchidos com o valor verdadeiro. O módulo de expressão está completo, portanto, cliquemos no botão OK. A expressão geral está completa, agora clicamos no botão OK. De novo, clicamos no botão OK para finalizar a configuração da expressão.
Este vídeo mostra a configuração necessária para integrar o processo com um banco de dados, invocando uma biblioteca de componentes para executar um procedimento armazenado para finalmente obter informação de um banco de dados externo. Obrigado por seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.